Nós estamos aqui em Ezequiel, capítulo 36, hoje eu estou começando no 26. Ezequiel, no meio da Bíblia é Salmos, depois vem Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel. Capítulo 36, versículo 26. E vos darei um coração novo. Meu irmãozinho, Deus não vai fazer um transplante de mudar o seu coração, não. O coração aqui é o homem interior. Se você não tiver um coração novo, quem não tem um coração novo, não compreende as coisas do Espírito de Deus. A mesma coisa é a oração pela família. Por mais que você ore para uma pessoa pare de beber, pare de usar drogas, é bom. Você vai minando a ação do diabo na vida da pessoa. Isso é válido. Mas nós temos que orar, acima de tudo, para que cada pessoa da nossa família tenha um novo coração. E essa é a oração mais importante. Por quê? Aí ele vai dizer para nós aqui: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Você vai ter. Quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você reconhece que Ele morreu na cruz por você, você reconhece que Ele morreu no Calvário, vencendo a morte e o inferno, aí você nasce de novo. A Bíblia fala, a segunda carta de Paulo aos Coríntios 5,17. O que diz lá? Segundo aos Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, quem nasce de novo é o seu espírito. Não é a sua mente, o seu corpo. Seu corpo está doente, aí você aprende que foi curado pelas feridas de Jesus, manda a doença embora, ou alguém ora por você. A sua mente, ela é renovada, entenda, pelo conhecimento da palavra. Mas o espírito nasce de novo. Se ele não nascer de novo, repito, ele não vai compreender as coisas de Deus e nem pode receber o Espírito de Deus. Não se coloca um vinho novo no odre velho, não se coloca. Então ninguém vai ter um novo espírito se não nascer, quer dizer, se não tiver o coração novo. Agora veja que bonito. Na 1 aos Coríntios 2,14, diz assim, 1 aos Coríntios 2,14, ora, o homem natural, quem é o homem natural? Que não nasceu de novo. Que pode ter uma sabedoria, uma eloquência, uma erudição tremenda, mas ele não nasceu de novo. Não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus não está nele. Então, nem pode entendê-las, porque ele parece loucura, e não pode entender porque elas se discernem espiritualmente. Então, nós temos que ter, você não fica zangado comigo, tá? Você vem na igreja, você é um simpatizante, você gosta da igreja, mas você não nasceu de novo. Você não tomou uma posição firme por Jesus. Você não abriu o coração, você tem que abrir. Jesus, eu quero um novo nascimento. Eu quero esse coração novo. Se não tiver, não vai funcionar. A mesma coisa, Deus, eu quero que todo mundo na minha casa tenha um novo coração. Isso é importante. Voltando no Ezequiel. Aí entramos no 27. E porei dentro de vós o meu espírito. Meu irmão, minha irmã, não tenha dentro de você outro espírito. Não tenha. Não permita que outro espírito esteja dentro de você. Espírito da mágoa, do ressentimento, da revolta, do rancor. Entenda, não permita que outro espírito habite em você. O único espírito que pode habitar em você é o Espírito de Deus. Mas, repito, o Espírito de Deus só vai habitar, só virá, se você nascer de novo, tiver um novo coração. Vamos voltar no 26. Voltar no 26. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Então, só a pessoa que nasceu de novo, que tem o coração novo, que tem o espírito novo, pode ter o Espírito de Deus. Se ela não tiver o Espírito de Deus, se ela não tiver o coração, ela não recebe, ela não vai entender as coisas de Deus. Porei dentro de vós o meu espírito, 27, e fareis com que andeis nos meus estatutos. O que é isso, pastor Jaime? São um conjunto de regras que nós, por nós mesmos, não conseguimos andar nesses estatutos. Não, desculpa a expressão, mas o Novo Testamento não é uma bagunça, não. Ué, mas então tem regras no Novo Testamento? Tem. Principalmente a regra do amor. Amai os vossos inimigos. Quer dizer, lá fora não tem isso. Não. Porque ela não é dirigida pelo Espírito de Deus. Então ela não consegue entender as coisas do Espírito de Deus, lhe parece loucura. Veja comigo lá no Novo Testamento, João capítulo 16, versículo 13. João capítulo 16, versículo 13. João é o quarto livro do Novo Testamento.
diz assim, João 16, 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, peraí, Espírito da verdade, o que é a verdade? João 17, 17. Santifica-os na verdade, diga, a tua palavra é verdade. Então, agora que ele está dizendo para nós, voltando no 16, 13, quando vier aquele Espírito da verdade, Espírito da palavra, ele vos guiará em toda a verdade, ele vos guiará em toda a palavra. Ninguém consegue, entenda bem, andar na verdade, andar na palavra, se não tiver o Espírito Santo. Porque haverá uma guerra muito grande. E o homem natural não compreende a coisa do Espírito de Deus, porque parece loucura. Quer ver? Uma pessoa lhe ofende, eu tenho estudado bastante, uma pessoa lhe machuca, a pessoa lhe calunia, a pessoa inventa uma história, afronta você. Peraí, eu não tenho sangue de barata, já ouviu quem falar isso? Não, você não tem o Espírito de Deus ainda. Se tivesse, não, a minha luta não é contra a carne e o sangue. Por quê? Porque o Espírito Santo não deixa você ser dirigido pelas emoções. Você é dirigido pela verdade. Quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiar em toda a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então você vai viver da palavra de Deus. Você vai estar dentro da palavra de Deus. Você vai estar em comunhão com a palavra de Deus. Você vai desfrutar da grandeza de Deus. Isso é lindo, pessoal. Isso é bonito. Nós precisamos disso. Nós precisamos dessa comunhão. Então a pessoa diz, você não vai fazer nada? Não. Mas por quê? Porque a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Olha você sendo guiado em toda a verdade. Mas você não vai responder pelo menos para ela? Não. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, 2,24, diz que ao servo do Senhor não convém contender. Então o servo do Senhor não fica discutindo com as pessoas, batendo boca. Não, ele foi afrontado, ele foi caluniado, ele já libera, Deus tem misericórdia dessa pessoa, não guarda nada com ele, e não responde, mas pessoal, pastor, a pessoa é muito fria, não é que ela é fria, não, ela é dirigida pelo Espírito de Deus. Dentro dela tem o Espírito de Deus, mas não é só isso não. Também, entenda bem, quando ela enfrenta uma adversidade, ela não treme porque ela tem a vida de Deus nela, ela tem o poder de Deus nela. Vamos para 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E, desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. O que aconteceu? Davi, por que ele enfrentou um leão? Ele não era o Tarzan, Tarzan é lenda. Davi é personagem histórico, existiu. Entende? Israel conta a história de Davi. Mas por que estou falando isso? Porque ele matou um leão. Por quê? Porque ele tinha o Espírito de Deus. O Espírito de Deus fortalece você quando ele está dentro de você. Por que ele enfrentou um urso? Qualquer um que vê um urso a perna para que eu te quero. Mas ele enfrentou. E derrubou um gigante com uma perna, porque era Deus dentro dele. É isso. No Novo Testamento, você não tem que procurar o jardim zoológico para mostrar que você é de Deus e matar um leão. Não. Olha como é que é no Novo Testamento. Mateus, capítulo 12, versículo 28. Mateus 12, 28. 12, 28. Mas se eu expulso os demônios, diga, pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Se você não tem, você vai ficar expulsando em nome de Jesus. Lembra dos homens. Nós te expulsamos por Jesus, a quem Paulo prega. Os demônios se apoderaram dele. Mas você tem o Espírito de Deus, não se apodera, demônio se apodera, é pelo Espírito de Deus, em nome de Jesus, é claro. Mas o Espírito de Deus está em você. Quer dizer, ele te dá essa coragem, ele te dá essa ousadia, ele te dá essa valentia, te dá essa intrepidez. Você precisa disso. Precisa para quê? Para combater na sua casa. Você não está lutando contra a carne, você está lutando contra demônios, que prendem uma pessoa na bebida, outro nas drogas, outro na prostituição, e às vezes vem com tudo, vem legião, irmão, mas que vem o inferno todo, você vai prevalecer, porque ele está dizendo, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus. Então nós temos o Espírito de Deus, nós expulsamos demônios, plural mesmo, demônios. Você pode até orar para ter mais de Deus, quer ver? Efésios capítulo 3. Carta de Paulo ao povo de Éfeso, capítulo 3, versículo 16. Diz, para que, segundo as riquezas da sua glória,
vos conceda que sejais corroborados. Essa palavra corroborados é fortalecidos pelo seu, o quê? Espírito. Espírito, se começa o E maiúsculo, é maiúsculo, está vendo? Então, pelo seu Espírito no homem interior. Então, o Espírito Santo dentro de nós, ele nos fortalece com poder. Vamos recapitular. Ele nos dá a capacidade de guardar os estatutos da nova aliança, as regras da nova aliança. Você consegue viver, não aquelas regras do passado, para Moisés, para Israel. Não, são as regras do Novo Testamento, o amor, o perdão, a misericórdia. Entenda? Fazer a obra de Deus, pregar o evangelho. Rapaz, mas tem tanta coisa para você fazer. Não, mas eu estou obedecendo ao meu Senhor. E de pregar o evangelho. Uma vez, uma senhora, já ouviram isso aqui. Ela pegou, foi um rapaz, ela era uma atriz de teatro, né, no Rio de Janeiro, no local lá da Cinelândia, da Lapa. A Cinelândia aqui, a Lapa do lado. E ela estava sendo naquela região ali da Lapa. E de um teatro à noite, todo mundo, e um jovem ia toda madrugada para aquela região entregar folhetos da palavra de Deus. E ela olhou e disse: rapaz, você é um jovem ainda, bonito, forte, tem toda a vida pela frente, está perdendo seu tempo com o negócio de religião? E ela disse: não, eu estou fazendo o que Jesus mandou, pregar o evangelho, estou cumprindo o meu Senhor. Para com esse negócio. Aceite o folhetim da palavra de Deus. Ela disse que por educação pegou e guardou. Ele falou: Jesus ama a senhora. O dia que a senhora precisar, só pode pedir ajuda para ele, que ele vai dar ajuda para a senhora. Depois ela contou. Ela teve uma queda profissional, começou a ter uma queda profissional, né? Começou a descer, perdeu tudo, entenda? Entrou em depressão profunda e pensou em se matar. Quando a pessoa se matar, foi procurar alguma coisa na bolsa. E o que estava lá? O folheto. Aí ela disse que aquelas palavras do jovem apareceram na sua mente. Jesus ama a senhora, e o dia que a senhora precisar dele, só pode pedir ajuda, que ele vai lhe ajudar. Ela pediu. Ela foi, encontrou uma igreja aberta, entrou numa igreja, se converteu, se tornou uma missionária. Amigo, vale cumprir. Então, quer dizer, o Espírito Santo nos faz isso. Nós cumprimos os estatutos, repito, amor. O amor todo suporta. O amor todo aguenta. Mas, pastor Jaime, é o amor de Deus que faz você, então, estar com ele. É muito importante isso. Então, você vê que nós precisamos do Espírito de Deus dentro de nós. Vamos voltar no Ezequiel, que tem muita coisa para nós. E então ele diz: e porém de vós o meu Espírito, não tenha outro Espírito. Mágoa, ressentimento, revolta, pecado, não. Santidade. E farei que andeis nos meus estatutos, nesse conjunto de regras, no nosso caso da nova aliança, o Novo Testamento, que você vai conseguir amar, não como o mundo ama, mas você vai conseguir até amar quem te odeia, né? Não vai pegar, porque o homem natural não aguenta. Pastor, eu não aguento, eu não tenho sangue baixo, a pessoa me provocou muito, aí eu falei umas coisas para ela também, faltou a unção de Deus, né? Você vai responder pelo Espírito de Deus, ele vai lhe dirigir, você vai dizer: não, ao servo do Senhor não convém contender. A minha luta não é contra a carne e o sangue. Puxa, você vai ficar uma bênção, você vai ser uma bênção. Agora vem a outra parte. E agora é muito profundo, hein? E guardeis os meus juízos e os observeis, que essas minhas decisões. Um juiz, quando dá uma sentença, ele tem que fundamentar. Ele fundamenta num artigo da lei, né? Mas ele fundamenta já em julgados. São sumas, coisas que já tem. Mas o Senhor Deus, entenda bem, ele não muda os seus julgados. As suas decisões não vão mudar. Você quer ver uma coisa? Por exemplo, você pode orar, jejuar: Deus, me diga o dia que o Senhor Jesus vai voltar, para eu me preparar, e preparar todo mundo. Ele não vai, já falou que ele virá como ladrão, já é uma decisão. Como também, pessoal, nós temos que tomar um cuidado tremendo. O quê? Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10, olha o que diz: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Misericórdia. Você pode estar na igreja, você pode ser até pregador, mas se você estiver ali, ele não vai mudar. Observe o juízo. Você viu Ezequiel 37, 26? 36, 27, desculpa. Observe o juízo. Observe o que está escrito ali. Você pode, mas Senhor, eu expulsei tantos demônios, eu preguei tanto a palavra.
Ele vai dizer assim, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade, cumpriram ali. Nessa lista não vai mudar. Ele não vai quebrar um galho de um adúltero. Pode sim. Se o adúltero se arrepender, confessar o pecado, o sangue de Jesus purifica o homem, aí sim. Mas o que eu estou dizendo para você, se alguém da nossa família está ali, nós temos que orar, porque se ele está ali é porque ele não tem um coração novo. E se tem um coração novo, ele se desviou. Então ele tem que voltar, porque se ele morrer assim, ele não vai herdar. A Bíblia está dizendo, não herdarão. Não herdarão. Você pode orar, jejuar, Deus quebra o galho, não vai. Depois da morte vem o juízo. E se você acha que a lista não está completa, vai no Apocalipse 21, 8. Olha o que diz. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua paz será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, misericórdia. Amigo, irmãozinho, vamos observar o juízo. O que Deus está dizendo para nós aqui, os meus juízos, as minhas decisões, porque o que diz Mateus 24, 35? Os céus e a terra passarão, minhas palavras não vão te passar. Então tem que entrar aqui, você tem que entrar nessa palavra, tem que ficar nessa palavra. Tem alguém, Jesus, a minha família, ninguém pode estar nessa lista. Na minha família eu quero todo mundo de coração novo. Mas pedir mesmo, a hora, é isso que é a igreja de joelhos. Jesus, ninguém da minha família vai se perder, eu quero a salvação de todos, eu tenho a promessa, eu tenho a tua palavra, ela diz, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa, eu quero a salvação da minha casa. Aí vamos para a parte final. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Meu irmãozinho, eles entraram na terra de Canaã, a terra que manava leite e mel. Nós temos mais ainda. Nós temos as ruas de ouro da Nova Jerusalém. É lá que nós queremos toda a nossa família. E aquilo ali não é uma ilusão, não. Não é uma fantasia, é uma realidade. João teve a visão. Ele disse que o homem mais rico do mundo, ele não consegue colocar a rua Timbiras toda de ouro. Nós vamos morar nas ruas de ouro. Eu lembro da canção, eu lembrei de mãe, quando ainda no início da minha caminhada com Cristo, lá no céu tem ruas de ouro, onde os salvos irão passear. Lá no céu tem ruas de ouro. Se eu tivesse asa, eu voaria para lá. Quer dizer, canção antiga para mostrar, né? Jerusalém, Jerusalém, que descerá do céu, preparada. É ali que nós vamos morar. Mas hoje nós temos essa terra que é o Novo Testamento. Eles tinham a terra dele, o Antigo Testamento. Nós temos a nova, as promessas. Nós temos que viver aqui, trazer nossa família para aqui, para viver as promessas de Deus, viver as declarações de Deus, que é a coisa mais linda que tem. Então ele está dizendo, e habitarei na terra que dei a vossos pais, e vós sereis por povo, e eu vos sereis por Deus. No começo, eles não entendem, somos fanáticos, somos doidos, somos malucos, somos bobos, não é assim mais ou menos? Mas depois eles vão notando e vão começar a respeitar. Como é que eu gosto de Deuteronômio 28:10. Olha o que diz Deuteronômio 28:10. Coloca lá. E todos, não são alguns não, todos os povos da terra, verão que é chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. Terão temor, terão respeito, meu irmão. Isso é bonito. Eles vão ter no começo, repito, debocham, estão rindo, dá dinheiro para pastor, está sendo enganado, está não sendo o quê, virou fanático, virou doido, mas depois terão respeito, é o que ele está dizendo aqui. Vós me sereis por povo, não verão que você é do Senhor. O próprio demônio vai reconhecer, não pode tocar, não posso tocar naquele que é do outro lado, não toca mesmo. Pode levar o seu nome para feitiçaria. A Bíblia, isso aqui é a figura do passado para trazer uma realidade para nós. Um homem chamado Balaque, era rei dos Moabitas. Ele mandou contratar um profeta mercenário chamado Balaão, para amaldiçoar o povo de Deus. E o Balaão gostava do dinheiro, né? E Deus falou, você não vai, que esse povo é escolhido. E ele quis ir, Deus permitiu ele ir, só mostrar para ele. Quando ele chegou lá, estava no alto do monte, lá da montanha, e o povo de Israel passava. Ele olhou e disse assim, você não vai amaldiçoar? Eu não posso amaldiçoar o povo que Deus abençoe. Não pode. Pode levar o seu nome no terreiro, na macumba, na feitiçaria, na bruxaria, na magia, no saravá, o nome que queiram dar ao bicho lá. Irmão, vou olhar para você, não pode entrar.
Agora, o que você tem que fazer? Ter um coração novo. Quem não tomou adesão, toma adesão por Jesus. Aceite Jesus. Peça a Deus, eu quero esse coração novo. Basta você reconhecer no seu coração que Jesus morreu pelos seus pecados. Que no coração você crê que ele venceu o inferno e a morte. Diga para ele, me salva, Jesus, ele vai te salvar. Não importa quem foi você será uma nova criatura. Pode ter certeza disso. E se você já aceitou Jesus, Jesus, não me deixe perder a salvação. Se eu me perdoa onde eu errei, onde eu tenho errado, ele te perdoa.